Boa tarde, meus amigos. Ontem, após o jogo, eu fiz um vídeo, mas era muito tarde já e eu já não estava mais em condições de fazer o vídeo e falar tudo que deveria ser falado do jogo de ontem. Então, eu guardei um pouco para agora de tarde aí para falar sobre isso. Então, assim, ó. O Inter saiu jogando ontem com Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé, Fernandão, Ronaldo, depois Valência, Alan Patrick, depois Bernardo, Wesley, depois Carboneiro, Vitinho, depois Wanderson e o Borré. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre as atuações deles, né? De alguns deles. O Antony foi bem, o Aguirre, gente, pra mim, não pode fardar no Inter, não tem condições de jogar no Internacional. Um jogador que deveria ser só defensivo e nem consegue ser defensivo, e pro apoio também não acerta um passe em 10, aí não pode jogar no Internacional. O Vitão e o Vitor Gabriel ontem não foram bem. Porque vocês imaginam uma dupla de área que deixa o adversário cabecear na nossa área, é porque não foram bem. Eles, como no Grenal, em outros jogos, eles tiraram todas as bolas altas na nossa área. Ontem não tiraram nenhuma. Ontem toda a bola alta na nossa área, quem tirou nem foi tirado. Foi o adversário que cabeceou, foi o adversário que levou vantagem. Então isso prova de que eles não estavam bem. Agora, o Bernabé foi o que se salvou da defesa. O Bernabé foi muito bem. Ele dá cada arrancada assim de... Meu Deus do céu, que coisa mais linda de ver. O Fernando, muito bem. Né? Então a gente tem que tirar o chapéu. O Fernando, um cara com quase 40 anos, gente, e o cara joga a bola fina que joga, aí é de tirar o chapéu, né? O Ronaldo eu não gostei. O Ronaldo, ele é primeiro volante, dizem que joga bem como segundo também. Ontem não foi bem como segundo volante. Na minha visão, na minha concepção de futebol, ele não foi bem. E o Alan Patrick é aquilo que a gente sabe, né? O cara é diferenciado, o cara é sempre bom jogador, é sempre bem, as atuações dele são boas. Só que nós tivemos uma baixa dele ontem, né? Se machucou numa bola em que ele foi bater, não sei se para dar o passe ou para bater para alguém ou fazer um lançamento. E na hora que ele foi fazer, o adversário tira a bola da frente e ele pega o pé do adversário. E aí se machuca, se lesiona. Aí prejuízo para nós, né? Nos próximos jogos aí a gente não sabe o que vai acontecer. Se próximo jogo é certo que ele não vai jogar, eu não sei depois, na semifinal, se ele vai estar inteiro já. Provavelmente. Tomara que sim, né? E o Wesley foi mal ontem, né, gente? O Wesley, que é sempre o diferencial do nosso time no ataque, ontem foi uma negação. Não conseguiu vantagem nenhuma para o time. E o Vitinho foi bem. Um determinado período do jogo ele estava legal. Depois ele começou a cair de produção no segundo tempo, né? E o Borré, gente, o Borré foi uma coisa surpreendente. Ele estava mal no jogo, não conseguia vantagem, não conseguia se movimentar certo, era sempre errado e não conseguiu uma vantagem. Até que o Roger faz algumas alterações que recua Alan Patrick e recua o Borré para ficarem no meio campo. E com isso nós ficamos com mais atacantes. Para mim foi uma mudança tática também. Não foi só mudança de jogador por jogador. Até porque
quando ele fez as mudanças, que o Borré veio para trás, entrou o Valência e o, deixa eu ver, entrou o Valência e o Wanderson entraram no jogo. E já tinha o Carboneiro, que embora ele jogue por dentro, mas ele chega muito bem no ataque. Então assim, ó, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu fiquei muito satisfeito com a atuação do Roger nesse jogo. Porque os movimentos dele nos deu a vitória. Olha o que o Valência, que tava, pra mim, tava acabado para jogar no Inter. Não conseguia mais vantagem nenhuma, não conseguia mais jogar. E ontem entra e acaba com o jogo. Ele fez a diferença, ele foi o diferencial do jogo pra gente ganhar o jogo, porque nós não estávamos bem. A mexida do Roger, recuando o Alan Patrick, recuando o Borré, fez com que o Inter criasse uma alma nova no campo, porque o Valência entrou bem e o Wanderson entrou bem também. Então foi uma coisa assim que foi gratificante ver a atuação do Roger do lado de fora do campo. Ele enxergou tudo o que estava acontecendo e ele, conhecendo o grupo de jogadores como já conhece, ele fez os movimentos corretos para que o Inter pudesse ter vantagem e ganhasse o jogo com um pouco mais de facilidade. Então assim, ó, tirei o chapéu pro Roger, tirei o chapéu para a atuação do Valência, que para mim foi o diferencial, para mim foi o cara que detonou com o jogo, foi o cara que deu a vitória para o Inter e foi o cara que ele nos deu uma demonstração de que ainda pode, da forma que aconteceu. Ele entrou mais como centroavante e o Borré mais atrás, um pouco mais tipo um armador, um segundo atacante, mas não era como segundo atacante, porque ele estava por dentro, ele estava como um armador. E isso fez com que o Inter tivesse a facilidade de tomar conta do jogo dali para frente. Então, seu Roger e seu Valência também. O Valência fez o gol e me dá um giro em cima do adversário. Parece assim que ia se atrapalhar um pouco com o domínio da bola e gira em cima do cara e vê a entrada do Wanderson e coloca a bola em condições para o Wanderson entrar e fazer o gol. Então, vou dizer assim, ó, a vitória passou na mão do nosso treinador. O Roger foi o grande cara dessa vitória. Então assim, ó, dizendo isso, me desculpando pelo vídeo que eu fiz ontem, foi muito rápido e foi assim, eu tava meio apagado já. Eu falei um pouco sobre a vitória e tal, coisa, mas não destaquei jogador, a única coisa que eu fiz foi falar um pouco da entrada do ai meu Deus do céu, do Valência. Destaquei um pouco a entrada do Valência e como ele fez diferença. Foi o dono do jogo, né? Então, tirar o chapéu pro Roger, que acreditou e sempre acreditando. Eu vou dizer pra vocês assim, ó, eu já tava indignado que ele não tirava o Borré do jogo, porque tava muito mal no jogo. Aí ele, por conhecer a movimentação de cada um, saber como pode, ele pega e recua o Alan Patrick, recua o Borré e mete o Valência e o Wanderson. E isso faz com que a gente detone com o jogo, demule com o jogo. Demolimos com o jogo e ganhamos o jogo com facilidade. E isso nos deu condições de assumir a liderança total do campeonato. De todos os grupos, nós somos o melhor primeiro. E ganhando o próximo jogo, nós estaremos disputando provavelmente com o Caxias a primeira semifinal, né?
o jogo da semifinal. E aí o Grêmio com Juventude, provavelmente isso. Então tá, gente, 10 minutos, tô encerrando, um abraço a todos e até o próximo vídeo.